instrutor Botelho. Hoje nós vamos estar falando sobre prevenção e combate a incêndio para o vigilante, né? A importância da prevenção e combate a incêndio para o vigilante. Prevenção e combate a incêndio é o termo utilizado para se referir às medidas de segurança preventiva, pois o vigilante sempre trabalha na prevenção, né? Se refere às medidas de segurança preventiva utilizadas para evitar atos e condições inseguras, com potencial de gerar incêndios, assim como as medidas de enfrentamento e contenção do incêndio a serem adotadas caso as medidas preventivas não tenham sido suficientes para evitar o início do sinistro. A implantação da prevenção de incêndios se faz por meio das atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes de chegar à chegada do Corpo de Bombeiro Militar, né? Então, é uma das matérias a qual tem na cartilha do vigilante também, né? Primeiros socorros, combate a incêndio, legislação aplicada e entre outras. E combate a incêndio para o vigilante é essencial também, né? Saber prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los ou mesmo saber como agir corretamente no momento em que eles se iniciam. A prevenção, além de ser mais barata, é os meios mais eficientes de se evitar danos ou perdas. E o que é a prevenção de incêndio e combate a incêndio? Prevenção e combate a incêndio é um termo utilizado para se referir às medidas de segurança preventiva, utilizadas para evitar atos e condições inseguras, com potencial de gerar incêndios, assim como as medidas de enfrentamento e contenção do incêndio a serem adotadas, caso as medidas preventivas não tenham sido suficientes para evitar o incêndio, o início do sinistro. A implantação, prevenção e combate a incêndio se faz por meio das atividades que visam a evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar. O termo prevenção de incêndio expressa tanto a educação da população como a correta instalação de medidas de proteção contra incêndio em uma edificação, seguindo os princípios da segurança contra incêndio. O combate a incêndio expressa as ações empregadas para enfrentar, conter e extinguir o incêndio, preferencialmente no seu início, né? A prevenção de combate a incêndio tem como objetivos principais desenvolver e implantar um plano de emergência contra incêndios, proteger a vida contra os riscos oriundos de um incêndio, né? E dificultar, restringir a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio a qual o vigilante está alocado para proteger. E também proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, dar condições de acesso para as operações do Corpo Bombeiro Militar, proporcionar a continuidade do serviço nas edificações e áreas de risco. Circo Gra norte-americano, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 17 de dezembro de 1961. 503 mortes. A lona era feita de algodão revestido de parafina, material altamente inflamável. O incêndio foi criminoso.
e a entrada estava trancada com grade e todos foram em direção a essa saída. Edifício Andradas, São Paulo, Brasil, 24 de fevereiro de 1972. 16 mortes e 330 feridos. A sobrecarga no sistema elétrico. Iniciou-se o incêndio no segundo andar. Possuía escada de emergência, mas como o incêndio começou no segundo andar, não era possível utilizá-la. Possuía terraço onde as pessoas foram e conseguiram ser resgatadas de helicóptero. Edifício Joelma, São Paulo, Brasil, 1º de fevereiro de 1974. 191 mortes, 300 feridos. O curto-circuito no ar-condicionado no 12º andar iniciou o incêndio, espalhando rapidamente para os outros pavimentos. Não possuía terraço nem escadas de incêndio. Neste instante, os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém, até onde a escada Magiro... Graças a Deus vocês chegaram. Foi, vamos embora. Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 27 de janeiro de 2013. (245 mortes e 116 feridos). O artefato pirotécnico iniciou o incêndio, e o teto era de espuma com isolamento acústico que não tinha proteção contra incêndio. E os seguranças barraram a saída das pessoas. Saber prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los, ou mesmo saber como agir corretamente no momento em que eles se iniciam. A prevenção, além de ser mais barata, é o meio mais eficiente de se evitar danos ou perdas ao patrimônio. A importância da prevenção e proteção contra incêndio está diretamente ligada à prevenção da vida e do patrimônio contra os danos que um incêndio pode causar. Segundo a instrução técnica do Corpo de Bombeiros, a prevenção contra incêndios é um dos tópicos abordados mais importantes na avaliação e planejamento de proteção de uma
coletividade. Prevenção de incêndios é um conjunto de medidas, ações ou preparações realizadas de forma antecipadas com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos de incêndio a um nível aceitável e controlável. A prevenção de incêndio envolve tanto a educação da população como a correta instalação de medidas de proteção contra incêndio. As atividades relacionadas com a educação consistem no preparo da população por meio da difusão de ideias que divulguem as medidas de segurança para evitar o surgimento de incêndios nas ocupações. Muitas vezes, em função da necessidade de execução de uma atividade por causa dela, o risco de incêndio não pode ser eliminado, porém ele pode ser reduzido a um nível aceitável, pela adoção de medidas de proteção de contenção na sua fase inicial, caso o risco se concretize. Um exemplo de prevenção de combate a incêndio. Imagine uma usina produtora de etanol ou petróleo. O risco de incêndio é bem elevado nesse ambiente, devido à inflamabilidade do etanol ou do petróleo. A inflamabilidade facilita com que algo queima ou entre em ignição, causando fogo ou combustão. Mesmo diante do risco oferecido pelo etanol ou pelo petróleo, ele não pode ser removido do ambiente por fazer parte da produção da usina. Diante desse cenário, a empresa busca, então, criar uma condição segura para a manipulação desse produto e reduzir o risco de incêndio. Ela passa a adotar medidas preventivas e seguras e monitoramento na produção, manipulação e estocagem desse produto. Dessa forma, reduz as chances de incêndio. Uma vez que o risco foi aceito e passou a ser gerenciado, a usina também, de forma preventiva, adota outras medidas de segurança, desta vez imaginando que o risco possa vir a se concretizar. Então, há um treinamento do pessoal, há um treinamento de seus seguranças, de seus vigilantes, para isso. Para conter o incêndio, caso ele venha a ocorrer, preferencialmente na sua fase inicial, a usina adota outras medidas de segurança, como exemplo, extintores de incêndio, hidrantes, brigada de incêndio com o pessoal da segurança, equipe de bombeiro civil e etc., entre tantas medidas de segurança para tentar minimizar os riscos. A proteção contra incêndio deve ser entendida como um conjunto de medidas para detecção e controle do crescimento e sua consequente contenção ou extinção. As medidas ativas de proteção abrangem a detecção, alarmes de extinção de fogo, automático ou manual. Já as medidas passivas de proteção abrangem o controle dos materiais, meios de escape, compartimentação e proteção da estrutura do edifício. A NR23, proteção contra incêndios, é uma norma regulamentadora da portaria número 3214, de 78. Ela traz várias orientações relacionadas à prevenção de combate a incêndio. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Lá no artigo 23.1 está também: o empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação do local de trabalho com segurança, dispositivos de alarme existentes. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostos de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Por isso, todo edifício, todo prédio tem aquelas plaquinhas de saída de emergência. Isso está na norma, naquela norma ali que diz
sob proteção de combate a incêndio, né, na NR-23.